Olá, a pandemia do Covid-19 deve ser combatida com a vacinação em massa. No entanto, existem muitas dúvidas com relação à eficiência das vacinas disponíveis. Para dirimir estas dúvidas, vamos conversar com a doutora Andréia Almeida, infectologista do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Doutora Andréia, essas dúvidas, quer dizer, todo processo novo gera todas essas dúvidas e daí essa necessidade dessa conversa. Quais são, assim, as principais dúvidas que surgem com relação a essas vacinas, né? Quer dizer, a sua eficiência. A comprovação verdadeira sobre a eficiência dessas vacinas é realmente o caminho exato para o combate à pandemia, a vacinação em massa? Então, essas vacinas, todas elas, né, a não ser agora, temos só uma vacina que está aprovada para uso regular, todas elas foram aprovadas para uso emergencial. Isso é um conceito muito já bem estabelecido pela Organização Mundial de Saúde e pelos órgãos reguladores de cada país. Isto é, no momento de pandemia, em que chega um produto novo, né, uma medicação, né, uma situação que pode agregar algum valor de benefício nesse momento tão difícil para todos nós, ele precisa passar por um processo de validação. O grande processo tem fase 1, fase 2, fase 3 dessas vacinas. Né? Todas elas têm essas fases, que são fases que visam principalmente o quê? A segurança do produto. Uma vez garantindo a segurança do produto, depois vai ser avaliado o quê? A eficácia deles. Todas essas vacinas foram avaliadas como seguras, todas essas que estão aprovadas por uso emergencial. O que tem agora de diferente nelas é a relação da eficácia da vacina. Cada trabalho de pesquisa foi realizado em países diferentes, com populações diferentes, até formatos de intervalo entre doses diferentes. Então, portanto, nós temos números. Mas o importante é que todas essas vacinas estão indicando a mesma coisa para a gente no futuro. Isso é, a vacina ela tem um benefício de evitar o quê? A doença grave, a necessidade de hospitalização, numa parcela de o quê? O que a Organização Mundial da Saúde também estabelece bem, 50%. Isso é, se nós temos 50% de eficácia, esse produto ele está aprovado para uso emergencial, desculpa, viu? Que eu tenho um alarme que toca aqui, caramba. Uhum. Para uso emergencial no momento de pandemia. Então, todas essas vacinas se mostraram eficazes, né, com uma eficácia maior do que 50%. Todas elas foram aprovadas com segurança, mostrando que não provocaram um dano durante os trials de pesquisa, durante os testes de pesquisa. Então, elas foram usadas emergenciais e aí, agora, com o uso, é que vamos se estabelecer o quê? O que pode acontecer quando você usa um produto em larga escala. Né? Então, acho que vacina boa é aquela que está sendo aplicada no braço da gente. Num momento como esse, a gente não pode ficar questionando os órgãos reguladores que são muito sérios e a Organização Mundial da Saúde que tem esses conceitos de vacina muito bem enraizados. Agora, com relação às novas cepas, né? Porque tem uma da Amazonas, outra da África do Sul, outra da Inglaterra, enfim. O combate a essas novas cepas, a vacina é eficiente também para essas novas cepas do vírus que têm ocorrido? Então, nós temos já 4 cepas muito bem diferenciadas, né? Isso é uma evolução natural do vírus mesmo. Quando você deixa o vírus, ele se multiplica e sobre a pressão de alguma situação, seja ela o uso de uma medicação, seja ela de uma vacina, ele pode promover uma mutação. Isso é natural, a evolução natural vem lá dos tempos da nossa biologia de infância, né? E temos 4 cepas bem distintas. A primeira foi a londrina, depois tivemos a sul-africana,
agora temos a amazonense e temos agora uma norte-americana que está sob estudo. Todas as vacinas agora tratadas emergencialmente, e as que são de fora, né? A Moderna, a Pfizer e a Oxford, já se mostraram eficazes para as cepas londrina, sul-africana e amazonense. E agora, recentemente, esta semana, a Coronavac, né, a vacina que está sendo vazada aqui no Butantan, também mostrou que ela é eficaz contra a cepa amazonense. Então, acho que nós estamos seguros, por enquanto, né, com esses dados iniciais das pesquisas, dizendo que essas cepas não vão impactar na eficácia das vacinas. A senhora já falou que a vacina boa é a vacina que nos é aplicada, que está no nosso braço. Mesmo. Mas existem, assim, digamos, em termos de eficiência, uma vacina melhor que a outra? Quer dizer, é possível mensurar isso ou não? Não, agora não é possível mensurar isso, porque nós não temos, como é um uso inicial, foi usado numa população controlada, lembrar que estudos clínicos é uma população controlada. Eu mesmo sou voluntária do estudo Coronavac. Então, é controlado. A gente vai de 15 em 15 dias lá, no começo, tirar sangue, depois a gente faz o teste de PCR regularmente, nós somos monitorizados semanalmente com o WhatsApp para saber se a gente apresenta sintomas e convocados para ir lá. Então, num estudo fechado, é uma população controlada. Aberta numa vacinação em massa, a gente não sabe qual vai ser os impactos e qual vai ser a real eficiência. Recentemente, vocês veem como o estudo fechado é diferente de vida natural, né? Recentemente, a Alemanha soltou que ia parar de usar a vacina Oxford em indivíduos com mais de 65 anos. E parou mesmo, parou. Agora, 15 dias depois, a Oxford solta, mostrando que agora usado em grande massa, em grande quantidade de pessoas acima de 70 anos, mostrou a eficácia da vacina. Quer dizer, no trial, você tinha uma população muito pequena, em que não era possível você validar a eficácia naquela vacina. Mas em vida real, ao vacinar um monte de gente, mostrou eficácia. Então, a vida real é outro cenário do que os estudos fechados com uma população controlada. Então, só depois que a gente já tiver vacinado muita gente, é que a gente vai saber o impacto. Quais são os impactos mais importantes? Se a vacina vai mudar a transmissão da doença, tá certo? E se a gente vai ter que, mais para frente, revacinar as pessoas, em quanto tempo nós vamos ter que revacinar, que nós não temos essas respostas ainda. Agora, no momento, a grande importância, o nosso grande goal é vacinar a maior quantidade de pessoas com a vacina que está disponível no momento para a gente, porque todas elas, aprovadas de uso emergencial, mostraram que diminui hospitalização e diminui a paciente necessitar de uma internação em terapia intensiva ou de uma oxigenoterapia mecânica. Isso é o mais importante, é o desfecho clínico. Agora, nosso processo de vacinação ainda está muito lento, mas a gente torcendo para que a coisa se acelere aí. Agora, uma das grandes dúvidas também com relação a isso, quem já contraiu a Covid-19, quer dizer, ela pode tomar a vacina, ela tem que esperar um tempo, quer dizer, como é que fica a situação desse paciente que já contraiu a Covid-19 e que se recuperou? Vamos lá. Eu não acho que o nosso processo de vacinação está lento. Eu só acho que se a gente tivesse um quantitativo de vacina, eu acho que a gente conseguiria vacinar mais rápido. Então, para você vacinar, fazer a logística de vacinar uma população com 2 doses de vacina, que lembrar que a vacina de gripe, a gente usa uma dose. Mas ter que garantir 2 doses de vacina de gripe, isso faz com que a gente tenha que dobrar a nossa logística. Então, isso é importante. Não adianta você dar uma dose e depois você não garantir a segunda dose para o cidadão que tomou aquela primeira dose. Então, eu acho que essa logística é que está sendo trabalhada pelos municípios, pelos estados, e o governo federal devia estar trabalhando nessa logística para
causa do quantitativo de dose. Essa é a grande dificuldade no momento, né? Mas, com relação agora à sua pergunta, né? As vacinas, de modo geral, elas não são muito tranquilas, causam poucos efeitos colaterais e elas podem ser aplicadas. As restrições são muito baixas. A maior restrição é você ter uma alergia a algum componente da vacina. Essa é a maior restrição. Com relação à pessoa que já teve Covid, ela pode tomar a vacina e deve. Só que, venhamos ou convenhamos, você não precisa sair correndo, né? Você pode esperar para tomar a vacina. Então, estrategicamente, uma pessoa que teve Covid, a gente está sugerindo, né, que espere pelo menos 4 semanas para tomar a vacina contra o coronavírus. Agora, não é uma pessoa que pode esperar até mais tempo. Alguns guias dizem que se você não tem uma disponibilidade grande de vacina, essa pessoa que teve Covid, ela pode esperar até 6 meses. E eu sei que essa é uma estratégia que está sendo usada nos Estados Unidos. As pessoas que já tiveram Covid lá, eles estão postergando a vacinação. Obviamente, não tem como a gente ficar falando, oi, teve Covid? Se teve, só daqui a 6 meses. Não dá também para a gente fazer isso. Não vamos, né, quem aparecer lá e está com os critérios, né, que foram os critérios e as normas que a vigilância epidemiológica dos estados, municípios e estados estabeleceram, estão sendo vacinados sem fazer triagem, né, sem fazer triagem se já teve ou não Covid. Mas quem teve Covid deve tomar vacina, só não precisa sair correndo para tomar vacina, né? Espera 4 semanas, você pode esperar até pelo menos 3 a 6 meses para tomar a sua dose. Agora, em quanto tempo ele, de fato, fica protegido, o paciente? Quer dizer, entre tomar a vacina e ficar efetivamente protegido? Vamos lá. Essa palavra é muito difícil da gente responder agora pelo tudo que eu já falei anteriormente para você, né? Então, assim, depois que a pessoa tomou a primeira dose, existem vários estudos já mostrando o impacto de você já ter, foi o que aconteceu em Israel, né? Já foi muito noticiado mundialmente, já mostrar um impacto grande nas hospitalizações daquele grupo que tomou a vacina. Uma dose, você não está protegido totalmente, mas aparentemente você já pode ter um impacto de menor possibilidade de casos graves. Com 2 doses e 2 semanas após a segunda dose, teoricamente você estaria protegido. Mas qual é a proteção? A proteção é contra casos graves. Lembrar que o nosso desfecho de quase todas as vacinas é doença grave, hospitalização e unidade de terapia intensiva. Isso quer dizer que as pessoas mesmo vacinadas, com o esquema completo de 2 doses, nós temos que continuar nessa nossa rotina de usar máscara, distanciamento social, lugares arejados, evitar aglomeração e a higiene frequente das mãos. É muito mais uma doença respiratória, mas é importante a gente enfatizar que a higiene da mão é importante porque às vezes você leva a mão na máscara, nas suas vias aéreas. E com relação às gestantes e lactantes, também surgiu uma certa confusão aí de que não havia possibilidade dessas pessoas serem vacinadas. O recomendado seria que elas não precisariam ser vacinadas, poderia esperar um pouco mais a vacinação. O que existe de verdade nessa questão? Vamos ver. Nenhum desses trials foram realizados em gestantes ou lactantes. Foram todos realizados numa população que variava de 18 anos, né? Só a Pfizer era com 16 anos, todos eles eram população de 18 anos para cima, né? Então, não existe uma recomendação de bula para nenhuma vacina para ser aplicada em gestantes. Mas, nesse momento, a gente tem que sempre pesar numa pandemia os riscos de benefícios e sabemos que a população de gestante é uma população com uma tendência, uma possibilidade de evoluir de forma mais grave com a doença Covid. Então, pesando os riscos e os benefícios dessa vacinação, a situação de pandemia,
as sociedades de ginecobstetrícia e de pediatria e neonatologia soltaram um documento dizendo que poderíamos usar essa vacina, principalmente a vacina Coronavac, porque já temos conhecimento prévio que as vacinas de vírus inativado, né, de vírus morto, praticamente elas podem ser usadas com segurança em gestantes, principalmente no final da gestação. Então, e a vacina Oxford, que são as duas vacinas que estão disponíveis aqui no Brasil, da mesma forma, é uma vacina que não tem vírus vivo, não tem vírus vivo atenuado, é uma vacina que tem uma partícula, uma partezinha só, a proteína spike, né, que já todo mundo conhece, né, uma glicoproteína dentro de um adenovírus que ele não é replicável no ser humano, ele é de chimpanzé. Então, diante dessas duas situações, dessas duas vacinas, da possibilidade delas não causarem doença, né, da impossibilidade delas causarem doença, as duas sociedades mandaram um ofício conjunto dizendo que achavam seguro e que deveria ser liberado a vacina para essas duas categorias, gestantes e lactantes. Então, assim, hoje, quando chega uma mulher gestante ou lactante com uma cartinha do seu médico liberando para vacinação, é realizado a vacinação, tanto com Coronavac ou com Oxford, tanto faz. As duas vacinas, apesar de em bula, está escrito que não deve ser feito, mas as sociedades assumiram e os médicos e as gestantes, elas podem assumir esse risco em diante da pandemia. Na minha opinião pessoal, eu não vejo nenhum problema. Se eu tivesse gestante, eu tomaria qualquer uma das duas. Eu preferia tomar a vacina do não ficar imunizado. Certo. Agora, com relação à taxa de eficiência dessas vacinas, tem se discutido muito essa questão. O que isso de fato significa, né? Porque uma só 50%, 60%, o que isso de fato significa e que benefícios traz ao paciente, ao vacinado? Então, a gente fica às vezes vê esses números, né? A Coronavac, só 50% de proteção, né? A AstraZeneca, que está entre nós, variou muito, depende do país, foi de 60% até 70%, porque depende do país. No estudo inglês foi um percentual mais alto, né? De 75%, no estudo sul-africano também foi mais baixo, 60%, o estudo brasileiro também deu 60%. De eficácia nas vacinas. A gente fica se prendendo a números e no momento em que nós temos aí a primeira geração de vacinas, né? A gente, num tempo recorde, né? Eu acho que nunca a ciência foi tão rápida numa resposta para a sociedade. Então, eu acho que são ainda as primeiras vacinas, elas vão ser melhoradas ao longo do tempo, né, da necessidade. Ainda podemos ter vários estudos em andamento, começar com uma vacina e fazer uma outra vacina, complementar as vacinas. Então, já tem estudos em andamento, mostrando fazer esquemas combinados de vacina, esquemas de dose única, porque com uma dose a vacina já mostrou impacto, será que a gente vai precisar mesmo da segunda dose? Então, eu acho que a população tem que entender e aguardar. Eu sei que está todo mundo muito ansioso, mas precisa agora ter um pouco de paciência e esperar que a gente possa, ao longo desses meses, dessa vacinação em massa, a gente possa dar essas respostas que eles estão tão ansiosos. Eu acho que a gente agora, nosso goal é sair vacinando todo mundo e fazendo as medidas preventivas. E depois, ao longo desses meses, agora desse 2021 e 2022, a própria ciência vai dar essas respostas. Qual é a vacina melhor? Qual é o esquema vacinal melhor? Quanto tempo dura a proteção da vacina? Quando eu vou ter que revacinar? Será que vai surgir um produto melhor, uma vacina melhor em dose única, que eu só preciso vacinar de 10 em 10 anos, por exemplo, né? Então, o tempo que temos para hoje são, aqui no Brasil, 2 vacinas
Coronavac, dada com 2 doses, com intervalo de 2 a 4 semanas, e a vacina Oxford, também, né, AstraZeneca Oxford, do Biomanguinhos, que é dado em 2 doses também, uma dose agora, uma segunda dose de 8 a 12 semanas. É isso que nós temos, é isso que nós temos que trabalhar. Existe a possibilidade do governo brasileiro estar comprando outras vacinas, né, outras vacinas de outras tecnologias, né, que são as vacinas mais novas de RNA mensageiro, que é a Pfizer, está sendo falada aí, também com intervalo de mais ou menos 4 semanas entre primeira e segunda dose. Existe uma vacina indiana, bem parecida com a Coronavac, de vírus morto, que está ainda aguardando. Existe a vacina russa, que está em análise também da Anvisa. Então, assim, quanto mais vacina nós tivermos, mais experiência nós vamos adquirir e mais possibilidades a gente possa escolher o melhor produto. É qual a gente chega no supermercado e aí tem várias marcas, tá certo? A gente vai escolher aquela marca que nos agrada melhor, né? Que vai ser mais eficiente ou melhor para a gente. E eu acho que no futuro a gente vai talvez escolher uma vacina melhor, mas por enquanto é essa que nós temos para hoje. E a ciência sempre avança e avança para melhor. Quem é da minha idade lembra que a gente era vacinado com uma pistola, né? Enfim, né? Agora, com relação às pessoas, a gente sabe que a doença tem atingido muitas pessoas que têm comorbidades. Agora, e com relação às pessoas que tomam remédio controlado, que tomam remédio em doses permanentes, como é que fica a situação dessas pessoas? Essas pessoas, claro, devem ser vacinadas, mas elas necessitam de uma prioridade na vacinação? A gente recomenda, e é muito importante isso, que todas as pessoas que apresentam alguma doença de base, né, que a gente chama às vezes de comorbidade, elas não parem seus tratamentos. Continuam em tratamento regular. Se faltou o remédio, tem que ligar para o seu médico, pedir a receita e continuar seu tratamento regularmente, porque eu sei que está difícil também marcar consulta nos postos de saúde, nos consultórios, porque existe aí uma regularização, né, uma regra de a gente não aglomerar, inclusive nos consultórios, nos postos de saúde. Então, nunca pare de tomar a sua medicação de base, né? Não existe contraindicação nenhuma para quem tem doença neurológica, para quem tem doença cardíaca, renal, para quem tem câncer, para quem tem doenças imunossupressoras, tipo lúpus, artrite reumatoide. Quem está em câncer fazendo quimioterapia também pode tomar a vacina. A gente só aguarda o momento sempre ideal. Quem tem AIDS pode tomar as vacinas também. Então não existe contraindicação. A contraindicação fica só os quadros alérgicos mesmo. A gente está, como eu falei, abrindo o leque para vacinar o maior número de pessoas. E essas pessoas que já têm doença de base, a gente fica na expectativa que se elas adquirirem a Covid, elas realmente podem ter um quadro pior. Mas toda regra tem a sua exceção, né? As políticas de vacinação, elas são sempre voltadas para que a gente possa vacinar o público-alvo que tem maiores riscos de adoecimento. Então, essa política de vacinar primeiro os mais idosos e está indo, né, em DASD abaixando cada vez mais. Eu acho que vai chegar uma hora em que o Programa Nacional de Imunização e as secretarias municipais e estaduais vão priorizar aqueles, não só faixas etárias, mas grupos com determinadas doenças, como eles já fazem na campanha de gripe. Então, na campanha de gripe, são os mais de 60 anos e depois vem aqueles com comorbidades, que são aqueles pacientes que têm alguma doença de base que pode definir um quadro, uma condição, né, pior ou um quadro pior se pegar a gripe. E, no caso, se a gente usar o mesmo exemplo, a Covid também. Então, acho que vai chegar esse momento que eles vão ser chamados. Que ótimo, né? E que tomara que toda a população seja vacinada o mais rapidamente possível.
É. Doutor André, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania, pelas suas explicações. A gente ficaria horas aqui conversando, mas infelizmente o nosso tempo já esgotou. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada e eu que agradeço. Até logo. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.